Fala, turma! Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal, no Informativo Agrofloresta, a nossa aula número 57. E hoje nós vamos falar sobre o cultivo de raízes, tubérculos, bulbos e rizomas na agrofloresta, tá, pessoal? Eu vou falar hoje um pouco sobre vamos falar um pouco sobre a diferença entre essas variedades de plantas, vamos dizer assim, ou esse hábito de crescimento e de desenvolvimento. Vou falar também sobre a inclusão dessas espécies no modelo de plantio agroflorestal. Vou falar também sobre cultivo, preparo do solo, sobre adubação, um pouquinho sobre consórcios, e vou também tirar dúvida de vocês. Então, a gente vai ter um tempo aí para a gente poder conversar, tirar as dúvidas de vocês. Já vi que o pessoal está mandando algumas dúvidas aqui, né? Algumas perguntas. Então, a gente vai respondendo. Inclusive, o nosso amigo Gilmar Barros. Boa noite, Gilmar. Um abração aí, meu amigo. Roseli está aí também. O Gilmar mandou uma mensagem com uma pergunta, né? Que acha difícil plantar tubérculos na linha de árvores com o objetivo de colher, pois quando ele vai colher, acaba prejudicando as árvores que estão vindo. Então, vamos tentar esclarecer isso, né? Eu concordo contigo, mas a gente pode ter estratégias para se fazer isso, né? Assim como não dá para generalizar todos os tubérculos, tá? Então, tem alguns tubérculos que são mais fáceis. Vamos falar sobre isso aí também. Beleza? Turma, então sejam bem-vindos. Para quem estiver chegando agora, muito prazer, tá, pessoal? Meu nome é Lucas Machado, eu sou agrônomo, agricultor familiar, produtor de alimentos aqui no interior de Minas Gerais, né? Moro aqui com a minha família, no nosso sítio, pedacinho de terra aqui, e aqui nós cultivamos alimento usando os princípios de uma agricultura regenerativa, que é a agrofloresta, né? Que é uma agricultura capaz de regenerar solo, recuperar áreas degradadas, trazer de volta a vida, a biodiversidade para o lugar, produzir alimentos em diversidade e qualidade, tá? Garantir a nossa soberania, nossa segurança alimentar e mais, né? É capaz de criar sistemas produtivos, agroecossistemas, que são mais resilientes, mais resistentes a essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Então, eu vou bater bastante nessa tecla agora, que a gente precisa acordar para isso o quanto antes, né? O clima está mudando, a gente está cada dia que passa sofrendo mais essas consequências, mas essas consequências vão refletir muito na nossa produção de alimento, muito na agricultura, muito na nossa segurança alimentar. Vocês vão ver de agora para frente. As notícias não saem na mídia, né? Mas se você pesquisar um pouco na internet, você vai encontrar aí notícias de tanto que essas ondas de calor, essas queimadas, essa fumaça no ar, né? Todas essas mudanças, o impacto que isso tem causado na agricultura, na produção de alimentos, são milhões de prejuízos nos agricultores. Isso vai impactar, pessoal, no abastecimento de alimento, isso vai impactar no preço dos alimentos, vai impactar na vida de todo mundo. Então, a gente precisa rapidamente trazer soluções para a agricultura, criar novas técnicas, novas tecnologias. E a tecnologia na agricultura, não necessariamente ela está ligada a máquinas, a drone, a inteligência artificial. Esse é o maior erro nosso dentro da agricultura. A gente acha que tem que ser tudo resolvido com tecnologias humanas. E quando a gente para observar, a tecnologia, a maior tecnologia que nós temos é o próprio ecossistema. São as próprias relações naturais e que a gente não entende nada, tá? Então, eu entendo isso como uma grande tecnologia e a gente precisa aprender isso para a gente aplicar na nossa agricultura. Então, é isso que a gente faz aqui no nosso sítio, tá? Que foi o que foi capaz de, inclusive, tornar o nosso sítio produtivo. A gente tinha um sítio aqui completamente degradado, improdutivo, e a gente está conseguindo recuperar o nosso sítio produzindo alimento usando essas técnicas aqui. E a gente vem compartilhando, né, esse conhecimento para que mais pessoas aprendam, para que mais pessoas comecem a aplicar, comecem a multiplicar, comecem a adaptar esse sistema para suas realidades e que cada realidade dessa possa expandir, multiplicar para outros agricultores, para a sua região, para mais pessoas, né, que a gente precisa do máximo de pessoas possíveis desenvolvendo e fazendo isso no nosso país, tá bom?
Então, toda quarta-feira, 7 horas da noite, a gente sempre faz essas aulas ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube. A gente está transmitindo hoje também no Instagram, mas a apresentação principal é aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem receber essas informações, né, não só das aulas, como materiais, cartilhas, PDFs, links, né, materiais que a gente envia, na descrição do vídeo aqui tem um link para vocês entrarem para o Informativo Agrofloresta, que é um canal nosso no WhatsApp, é um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente sempre envia em primeira mão, né, avisa das aulas, dos temas, envia materiais, a gente envia tudo lá. O grupo é fechado, é gratuito para entrar, tá? Só clicar no link para fazer parte. Para quem estiver vendo no Instagram, o link fica na bio do Instagram. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Bora para a aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E antes de mais nada, eu sempre trago um tema para a gente poder discutir, né? Deixa eu já ir compartilhando aqui. Compartilhar a tela. Show de bola. Então, pessoal, para a gente poder começar, hoje é a nossa aula 57. Vamos falar sobre raízes, bulbos, rizomas e tubérculos, o cultivo deles, né? Dentro de uma perspectiva agroflorestal. E a gente sempre faz essas aulas aqui, eu sempre trago um tema, né, para a gente poder abordar, para a gente poder discutir. Esse tema, muitas das vezes, é sugerido, né, por vocês mesmos aqui nos comentários do vídeo, no chat, ou pelo nosso Instagram, e a gente transforma essas perguntas, né, esses assuntos em aula. Então, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para trocar ideia, tá? A ideia é fazer aqui um bate-papo sobre o assunto, bem descontraído mesmo, para a gente ir trocando ideia, compartilhando esse conhecimento, e fiquem à vontade também depois para deixar comentários nos vídeos aqui do que vocês acharam na aula e sugestões de temas para a gente estar abordando aqui na quarta-feira. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a aula, eu vou trazer aqui um pouco vamos explicar um pouquinho de quais são as diferenças entre raízes, tubérculos, rizomas e bulbos, né? Então, a gente colocou isso como um tema e algumas pessoas perguntavam, mas qual que é a diferença deles, né? E isso gera muita confusão, a gente acaba generalizando, ou a gente chama tudo de tubérculo, ou a gente chama tudo de raiz, ou muita gente fala batata, né? Aquela batata, eu plantei aquela batata, a batata do inhame, a batata do não sei o quê, então a gente chama tudo de batata. Então agora a gente vai sair dessa aula com isso bem claro, tá? Eu quero que vocês saiam dessa aula com isso bem claro. A gente nunca mais vai chamar os tubérculos aí, as raízes, né? A gente nunca mais vai confundir esses nomes. E é muito importante a gente saber, não só para poder classificar, né? Mas esse conhecimento de saber diferenciar uma raiz, um tubérculo, um rizoma, um bulbo, está muito ligado ao conhecimento sobre a planta e sobre o método de desenvolvimento, de brotação da planta. Isso é muito importante, inclusive, para a gente saber como plantar, como reproduzir, como multiplicar essas espécies. Tá? Então, quando a gente tem essa consciência, quando a gente sabe do que se trata, o que cada parte da planta representa, fica mais fácil, inclusive, da gente saber como plantar, como reproduzir. Então, hoje a gente vai esclarecer isso aqui. Vou fazer, inclusive, uma sabatina aqui para ver se isso ficou claro. Beleza? Então, em primeiro lugar, pessoal, o que é uma raiz? Né? Uma raiz comestível. O que define uma raiz? Eu trouxe aqui um conceito, né? Definição de raiz. É a parte da planta que normalmente cresce debaixo da superfície do solo, obviamente, e tem a função de absorver água e nutriente do solo. Então, isso aqui é um grande diferencial da raiz para as outras espécies que eu vou falar, tá? Então, tudo que é raiz, que a gente colhe, que está debaixo do solo e que é raiz, ela tem a função de absorver água e nutrientes do solo, além de armazenar energia, armazenar a energia da planta.
Então, de todas essas espécies que a gente vai falar aqui, o que é considerado raiz? Exemplos. A cenoura, ela é a raiz da planta. A cenoura não é um tubérculo, a cenoura não é um rizoma, tá? A cenoura não é um bulbo, não é uma batata. A cenoura é a raiz da planta. Então, a gente come literalmente a raiz da planta, tá? A mandioca também é uma raiz, né? E essas raízes a gente chama também de raízes tuberosas. Então, qual que é a diferença de uma raiz tuberosa? Ela é uma raiz, só que ela se desenvolveu e ela tem essa capacidade de armazenar os nutrientes dentro dela. O que é legal a gente saber, pessoal? Essas partes comestíveis, como por exemplo a mandioca, a cenoura, né, que a gente consome, no caso aqui a gente está falando da raiz, elas armazenam os nutrientes das plantas, ela desenvolve essa parte tuberosa, que é o que a gente come, né? Mas isso que é o que a gente come, o que a gente vai consumir ali, nada mais é do que uma estratégia da planta de sobrevivência. Então, a mandioca, ela é um estoque de nutriente para a planta. A planta estoca a mandioca para poder resistir, muitas das vezes, ao período seco, ao período da estiagem, ou algum empecilho, alguma coisa que aconteça, né? Algum animal que passa ali, por exemplo, e come todas as folhas, um galho de uma outra árvore que cai em cima e quebra a parte aérea, ela tem uma reserva de alimento. Então, essas partes, elas servem como reserva de alimento para a planta, tá? Isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque isso também está ligado com a parte da produção. Então, eu sabendo que essa parte da planta é a parte em que ela usa estrategicamente para armazenar nutriente, para passar como de forma estratégica, eu posso estimular isso, eu posso incentivar isso. Ah, Lucas, de que forma? Criando, por exemplo, estresse às plantas. Então, muita gente já deve ter ouvido falar que a mandioca não gosta muito de água. A mandioca gosta de terra mais seca. Ah, tal planta para produzir você tem que cortar a água, você tem que quebrar as folhas, você tem que podar em cima. Por que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso justamente para dar um estresse na planta, e quando a planta, em alguns aspectos, passa por esse estresse, isso pode incentivar a planta a investir mais energia no seu estoque de alimento, que pode ser a raiz, um bulbo, um tubérculo, tá? Então, em alguns casos, isso pode ser usado de forma estratégica, mas tem que saber a hora certa de fazer. Tem que saber a hora certa de fazer. Vou dar um exemplo. No caso da mandioca, que é uma raiz, é a parte da planta em que a planta usa para absorver nutrientes, lembra disso, tá? É a parte que ela usa para absorver nutrientes. No caso da mandioca, eu não sei se já ouviram falar, tem gente que planta a mandioca e aí depois de alguns meses, quando a mandioca está ainda em desenvolvimento, depois de uns 4 a 5 meses mais ou menos, tem gente que vai lá e corta toda a parte aérea. Quem aqui já fez isso? Não sei se vocês já fizeram isso ou já viram alguém fazendo isso. O pessoal vem ali e corta toda a parte aérea da planta. Por que eles fazem isso? Porque quando você corta as folhas, quando você corta a parte aérea, você justamente dá um sinal para a planta de que aconteceu alguma coisa. Então é como se criasse uma emergência, né? Então você cria uma emergência na planta e a planta, em resposta a esse estímulo, ela vai investir energia em sobreviver. E esse investimento em sobrevivência pode ser, por exemplo, aumentar a raiz ou direcionar os nutrientes para armazenar na raiz. Entenderam? Então, essa é uma estratégia, por exemplo, que muita gente usa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, já ouviram falar, né? Mas muitos produtores, principalmente de mandioca, usam essa técnica. Agora, você tem que saber a hora certa de fazer. Você tem que saber a hora certa de fazer isso. Ó, inclusive a Fabi está falando, as formigas cortam a parte aérea da mandioca para mim. E isso é interessante, tá, ô, Fabi? Por isso que eu estou falando disso. Por isso que a gente precisa, pessoal, entender mais, tá? A gente precisa entender mais sobre a ecofisiologia das plantas, ou o funcionamento fisiológico das plantas.
Porque quando a gente passa a olhar para a planta e entender o que está acontecendo nela, para onde que está indo a seiva, por que ela investe em tal lugar, em qual momento do ano, de acordo com as épocas, com as estações do ano, né? Eu posso usar isso ao nosso favor. Um exemplo da formiga, tá? Se eu vejo, por exemplo, a formiga cortando uma mandioca e eu sabendo que a mandioca tem essa estratégia de armazenar nutriente na raiz, pode ser, inclusive, pode ser, não estou falando que é, mas pode acontecer, inclusive, desse corte da formiga estimular o desenvolvimento da raiz. Quem aqui já testou isso? Quem aqui já experimentou isso? Então, isso pode ser um experimento que você pode fazer. Pode observar se talvez as plantas que foram cortadas por formiga desenvolveram mais raiz depois do que as que não foram cortadas. Não sei, tá? Mas ninguém nunca testou. Mas entendendo da ecofisiologia, pode acontecer. Mas aí, só concluindo, né? No caso da mandioca, a gente precisa saber a hora certa de fazer. Por quê? Se eu faço essa poda da parte aérea na hora certa, antes dela estocar energia, eu estimulo que ela estoque energia. Se eu fizer muito tarde, na hora errada, depois que a mandioca já cresceu, já estocou nutriente na raiz, né? E ela já está finalizando o ciclo dela, se eu faço mais tarde, eu posso fazer o quê? Eu posso causar um problema, né? Eu posso, na verdade, estimular a planta a usar aquela reserva que ela guardou para sobreviver, para poder brotar de novo. Então, isso também acontece. Eu também já vi isso. O pessoal podar a mandioca tarde demais, e aí, quando vai colher a mandioca, a raiz está podre. Na verdade, a raiz não está podre. Muita gente, a raiz apodreceu, bicho comeu, deu broca, deu fungo. Na verdade, não, tá? Muitas das vezes, a própria planta utilizou os nutrientes que ela guardou para ela utilizou os nutrientes para poder brotar ou para investir na produção de flor, de semente, né? Alguma outra função. Então, a gente precisa entender isso, né? É reserva de comida dela, da planta. A gente vai colher para a gente comer, mas aquela reserva ela criou para ela e ela pode usar aquele estoque, aquela poupança dela a hora que ela quiser, tá? Pode causar um estresse reverso, seria isso? Na verdade, não é um estresse reverso, o estresse seria o mesmo, só que ao invés dela investir em, por exemplo, ela ainda não, se você faz quando ela está mais nova, ela ainda não estocou comida. Então, se acontece o estresse, ela fala: opa, vou parar de investir lá em cima e vou dar uma investida maior em armazenar comida, entendeu? Então, ela vai investir ali embaixo. Se ela já estocou e você causa o estresse, ela fala: não contava com a minha astúcia, eu tenho comida reservada. Então, ela vai pegar aquela comida para brotar. É isso que pode acontecer. O estresse é o mesmo, só que a reação da planta pode ser diferente. A planta tem estratégias diferentes para reagir, tá bom? Então, beleza, voltando a falar aqui das raízes, né? Característica da raiz, ela cresce diretamente a partir da base do caule da planta. Então, você tem a planta, né? Na base do caule vai crescer o sistema radicular. Então, a gente está falando aqui das raízes tuberosas, né? Armazena nutriente para a planta e a sua função é absorver água e nutriente, além de armazenar alimento. Beleza? Ficou claro aí o que é raiz? Pegaram? Então, show de bola. Agora a gente vai aqui para os tubérculos. O que são tubérculos? Né? Qual que é a diferença dos tubérculos para as raízes? Tubérculo, ele não é uma raiz, tá? O tubérculo, na verdade, ele é um caule da planta subterrâneo engrossado que armazena nutrientes e tem a capacidade de formar novas plantas a partir daqueles olhinhos ou brotos, né, laterais. Exemplos de tubérculos, né? A batata, o inhame, todos eles são tubérculos, tá? Então, o tubérculo, pessoal, o inhame, a batata doce, eles não são raízes. Eles são caule da planta. Aquilo é o caule. Então comece a observar isso. Quando você colhe, por exemplo, inhame, né, não sei se a maioria, não sei se vocês já tiveram essa experiência de você colher o inhame debaixo da terra, você vai ver que você tem ali o tubérculo, né, que é a parte comestível,
E do tubérculo formam as raízes. Então, aquilo ali não é a raiz, mas é o caule. E dali você vê aquele tanto de raiz se formando lateralmente, aquela cabeleira de raiz em volta do tubérculo, certo? Então, ele tem a raiz serve de sustentação e absorção, e o tubérculo ele não tem a função de absorver nutriente, ele tem a função de armazenar nutriente, e nos tubérculos você tem gemas que podem brotar e formar novas plantas. Beleza? Então, a raiz, ela não tem gema. Se você pegar uma raiz de mandioca e plantar, ela não vai nascer. Né? Se você pega uma raiz de cenoura e planta, não vai nascer, porque não tem gemas laterais. Não tem como reproduzir. Tá? Show de bola. Ó, sou de Presidente Prudente, aqui temos grande produção de mandioca e batata doce. Show de bola. E o cará, seria tubérculo ou raiz? O que será? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir, tá? Beleza. Então, o tubérculo é uma modificação do caule, lembra que é um caule subterrâneo, né? E a sua função é armazenar nutrientes, a reprodução vegetativa, e ela pode criar plantas novas. Show? Agora a gente vai para os rizomas. Rizomas. Qual que é a definição de um rizoma? O rizoma, ele é um caule subterrâneo, também é um caule subterrâneo, horizontal. Então, aqui que está a grande diferença do rizoma para o tubérculo, tá? Qual que é a diferença do rizoma para o tubérculo? O rizoma também é um caule subterrâneo, só que ele cresce paralelamente ao solo. E ele tem a capacidade de produzir novas plantas e também de armazenar nutrientes. Então, todos aqui, eles são parte das plantas que têm como objetivo fazer um estoque de nutriente para a planta, ter uma reserva de alimento dela, só que eles crescem de maneira diferente. Então, o rizoma, normalmente, ele cresce paralelamente ao solo. Ele vai desenvolvendo e vai brotando paralelamente ao solo. Exemplos, o gengibre e o açafrão. Coloquei 2 exemplos aqui. Então, se você observar o crescimento do gengibre, né, o gengibre ele vai brotando debaixo da terra, ele vai soltando brotações laterais e ele vai desenvolvendo lateralmente. Armazena nutrientes, gera brotos verticais, né? Então as brotações são verticais, que formam novas plantas. Função de armazenamento e propagação vegetativa. Beleza? E os bulbos? O que são os bulbos? Os bulbos, pessoal, a definição de um bulbo, né? É um caule curto, arredondado, cercado por camadas de folhas modificadas que armazenam nutrientes. Então, olha que interessante, se você pega uma cebola ou pega um alho, né, e vocês cortarem ela verticalmente, faz esse corte vertical assim, abre ela ao meio, né, vocês vão observar que a cebola, ela tem na base dela, na base da cebola, bem aqui embaixo, onde saem as raízes, ó, aqui na base, você tem um caule bem pequenininho, e é dessa base da cebola é que nascem as brotações, que vão nascer a nova planta, que vão brotar as folhas aqui em cima. Ó. Então a gente vê brotando aqui, mas se você partir ela no meio, você vai ver que essa brotação ela é formada aqui embaixo. Então o caule da cebola e do alho é aqui embaixo, é uma pequena região aqui embaixo. Ó. Tanto que tem gente que quando vai plantar, o pessoal até corta isso aqui no meio, corta no meio e planta só a parte de baixo, né? Porque aqui está o caule. Essa parte toda de cima, que protege aqui, inclusive, esse caule, é uma parte de armazenamento de alimentos, só que isso aqui é folha, são folhas modificadas. Então, quando você pega um dente de alho, por exemplo, para plantar, você está pegando a folha e no pezinho do alho, lá embaixo, onde saem as raízes, é ali que tem o caule, onde vai formar a brotação.
tá? Então, o bulbo, ele é um caule bem curto, arredondado, e ele é cercado por camadas de folhas modificadas. E essas camadas de folhas modificadas é que armazenam os nutrientes. Então, exemplo da cebola e do alho, né? Consiste em camadas de folhas carnudas e um caule basal pequeno. Armazena energia nas folhas modificadas que se tornam espessas e suculentas. E a sua função é armazenamento de nutrientes e a propagação das plantas. Show de bola? Entenderam? Deu para clarear isso aqui? Deu para clarear a diferença entre raiz, rizoma, tubérculo ou bulbos? Então, a partir de hoje, a gente nunca mais vai chamar qualquer tipo de uma dessas plantas aqui, a gente não vai chamar mais de tudo, chamar tudo de batata, tá? Então, a gente vai aprender isso e a partir de hoje vocês vão falar, não, aquele rizoma, aquele tubérculo, aquele bulbo, né? É muito importante, tá? Brincadeiras à parte, mas reforçando mais uma vez, não só é importante a gente saber a definição, mas mais importante que isso é saber como é feita a formação e o desenvolvimento da planta. Então, mais uma vez, a gente precisa ter essa consciência para a gente saber desenvolver, para a gente saber cultivar, para a gente saber armazenar, para a gente saber multiplicar, para a gente saber estocar e por aí vai. Então, vamos ver se vocês estão fera mesmo. Vamos treinar isso aqui. Então, esse treino, eu vou passando as plantas aqui e a gente vai ter que descobrir se é raiz, bulbo, rizoma ou tubérculo. A primeira delas é beterraba. Beterraba é o quê? Essa aqui eu já falei, hein? A beterraba é o quê? Pensa se a beterraba tem gemas laterais da parte comestível. A parte comestível. Exatamente. Beterraba é raiz. Beterraba é raiz, né? Bulbo, lembra do que é bulbo? Bulbo, ele tem um tronco e ele tem as folhas modificadas. Então, a parte comestível da beterraba, o que a gente come, é a raiz da planta. E a cebola? Cebola eu acabei de falar, né? Cebola tá fácil. Cebola é um bulbo. E a batata? A batata é o quê? Vamos ver quem acerta aí. Batata é raiz, pessoal? Bulbo? Batata é um tubérculo, né? Assim como o inhame. Então lembra, ela tem, se vocês deixarem, por exemplo, a batata, deixar elas, não sei se vocês já plantaram batata, mas a batata a gente planta o tubérculo, né? Tudo esses pontinhos pretos que tem na batata aqui, ó, são óleos. São os olhinhos que dali vai brotar a parte aérea da planta. Vai brotar a parte aérea. Batata não é raiz, tá? Batata é um tubérculo. Quando você colhe a batata, você vai ter o tubérculo da batata e dela tem um monte de raiz, uma raiz fasciculada, uma raizinha fasciculada mais fina. Beleza? Ué, cadê meu mouse? E o gengibre? Gengibre é o quê? Aí a gente tem que sempre pensar isso, né? A nova planta, ela brota dessa parte tuberosa, né? Dessa parte de armazenamento? Brota. Essa brotação é uma brotação lateral? Brota a partir de gemas ou tem aquela brotação vertical? Então, o gengibre é um rizoma, tá? A bananeira. A bananeira é o quê? Quem sabe o que é a bananeira? Qual que é a parte que a gente planta da bananeira? Vamos ver quem adivinha. A bananeira é
Ah, boa pergunta aqui, ó. Lucas, e qual a definição do amendoim? Qual que é a definição do amendoim, pessoal? Boa pergunta. A bananeira é um rizoma. O amendoim é muito interessante. Não sei se vocês já plantaram amendoim. Quem já plantou amendoim? Quem já plantou amendoim? Quem já plantou amendoim, já observou o amendoim desenvolvendo, vai ficar impressionado. O amendoim é rizoma, é raiz, é tubérculo. Cara, o amendoim é a vagem. O amendoim é a vagem, tá? Se vocês observarem o crescimento do amendoim, o amendoim ele forma a flor, tá? A flor é polinizada, depois o botão floral do amendoim entra debaixo da terra e forma a vagem debaixo do solo. Aí, ó, eu já. Rabanete. Rabanete é o quê? O amendoim se planta o amendoim mesmo, tá? A semente mesmo. Aquilo ali é a semente do amendoim. Tanto que você pode colher, secar e armazenar. Pior que eu tava com a vagem de amendoim, eu colhi hoje um amendoim ali. Tava com a vagem dele aqui, Ai, pior que eu não guardei. Na verdade, eu não sei onde é que guardei, senão eu ia te mostrar. O rabanete é o quê? Rabanete é raiz, pessoal. Rabanete ele não brota lateralmente. Se você plantar o rabanete, ele não vai brotar, tá? Então a gente come a raiz do rabanete. Não é rizoma, não é tubérculo e não é bulbo. O rabanete é a própria raiz tuberosa. Cebolinha. Cebolinha é o quê? Tem época para plantar cada uma delas? Tudo tem época. Tudo tem época, tá? O amendoim seca, tá? O amendoim você seca. Você colhe as vagens e seca. Então, ó, já acertaram aqui. A Yara acertou. A cebolinha é um bulbo. O cará. O cará é o quê, pessoal? Amendoim a gente seca a vagem no sol, tá? E o cará? Exatamente. O amendoim é o fruto, que a vagem é um fruto, né? O cará é um tubérculo, assim como o inhame. As raízes dá para plantar em terreno argiloso? A gente vai chegar lá. E o lírio? Quem já plantou o lírio aí? Lírio. Quem já plantou lírio? Lírio é bem interessante. Não é comestível, né? Mas ele é bem interessante para entrar nos sistemas também para diversificar. Por favor, explica mais sobre o amendoim. Podemos fazer outra aula para falar dele, tá? A gente não vai falar muito sobre amendoim hoje, não. O lírio é um rizoma. Então, se vocês observarem o desenvolvimento do lírio, pessoal, ó, ninguém acertou, hein? Ninguém acertou. Olha lá pela foto. Olha como é que parece aqui o gengibre, o açafrão, né? O lírio cresce lateralmente. Se você planta ele, ele vai crescendo por rizoma, ele vai espalhando. Então a gente precisa entender. É muito legal esse exercício, tá? Começar a observar plantas que têm rizoma, bulbo, tem um monte de planta. Tem isso aqui, pessoal, é uma classe de espécies gigantesca, tá? São milhares de espécies dessas, milhares. A gente está falando aqui das mais comuns. São milhares. É muito interessante fazer essa observação de tentar entender se é um rizoma, um bulbo, um tubérculo ou uma raiz. E o bambu? O bambu é o quê? Exatamente, ó. O lírio é como se fosse a bananeira. Exatamente. E o bambu? O bambu é o quê?
Bambu é tubérculo? Bambu também é um rizoma, né? Então, se a gente observar. A batata doce. Espada de São Jorge é rizoma. Exatamente. E a batata doce? A batata doce. O bambu é da família das gramíneas, né, Demetrio? Mas o método de desenvolvimento, de reprodução dele é um rizoma, né? É uma planta que desenvolve o rizoma. Batata doce é tubérculo. Batata doce é tubérculo, pessoal. Se vocês deixarem a batata doce um tempo descansando, vocês vão ver ela brotando. Ela tem gemas laterais. Ela brota toda da batata. Inclusive, várias variedades de batata que eu tenho aqui, eu trouxe para poder reproduzir, né? Então, o inhame também é um tubérculo. Show de bola? Então, estudem sobre isso. Vocês têm que ficar fera nisso, hein? Tem que ficar fera. Cheguei agora, tava apagando fogo. Essa é a vida, meu amigo. Lucas, quanto tempo batata doce leva para produzir? De 4 a 5 meses. Beleza? Show de bola. Galera, agora é o seguinte, qual que é a importância da gente plantar essas espécies? Por que a gente tem que trabalhar com elas? Eu gosto muito de todas essas espécies aqui. Eu acho que a gente tem que criar um arsenal delas na nossa propriedade, porque elas têm funções muito importantes. Uma função dessas espécies, né, é uma função ecológica. Então, essas espécies, elas fazem, além de produzir comida, além de produzir alimento, né, todas essas espécies que têm essa capacidade de armazenar nutrientes e estocar isso debaixo da terra, elas contribuem muito para a regeneração do solo, para a recuperação do solo. Então, não sei quem aí já teve a oportunidade, né, de cavar, por exemplo, o solo no meio de uma toceira de banana, de cavar o solo do lado de onde você arrancou mandioca, de cavar o solo onde você plantou inhame, plantou taioba, né? Essas espécies, como elas têm essa capacidade de encher de nutriente, muitas das vezes você não colhe todos aqueles nutrientes, aquilo ali pode ficar ali no solo alimentando a microvida do solo. Então elas têm uma capacidade muito grande de melhorar a fertilidade do solo, de alimentar a microbiologia do solo e de melhorar também gradativamente a estrutura física do solo, tá? Então elas têm esse papel. São ótimas também produtoras de matéria orgânica. Muitas dessas espécies aqui, além da gente plantar com o objetivo de comida, a gente também pode plantar como fonte de produção de matéria orgânica. Então, para quem já está mais acostumado, habituado aí com esse manejo agroflorestal que a gente faz, você sabe que a gente sempre tenta incluir nos consórcios espécies que têm essa capacidade de gerar matéria orgânica, de produção de matéria orgânica, né? Então, muitas dessas espécies aqui são excelentes para isso. A gente usa muito aqui, por exemplo, a própria cúrcuma, o açafrão, como produtora de matéria orgânica, né? Que mais pode ser usada? A própria bananeira, né? Também pode ser usada para produção de matéria orgânica. Alguém citou aqui o lírio é muito utilizado para a produção de matéria orgânica, principalmente quando você vai trabalhar em áreas mais argilosas, mais encharcadas, né? A espada de São Jorge também pode ser utilizada para a produção de matéria orgânica, para segurar e armazenar água no terreno, armazenar água no solo. Então, essas plantas elas são muito estratégicas e todas essas espécies que têm a capacidade de criar a sua própria fonte de água e nutrientes, elas são extremamente rústicas, elas são extremamente adaptadas ao clima, às condições climáticas, ou às variações climáticas. São espécies que aguentam períodos secos prolongados, muitas delas, inclusive, perde a parte aérea toda, seca a parte aérea toda e estoca todos os nutrientes e o caule fica tudo debaixo da terra, quietinho lá debaixo da terra, esperando uma condição ideal de novo para brotar. Então, olha que interessante. Se a gente começar a resgatar, ter mais diversidade, ter um banco dessas espécies, a gente pode utilizar elas de forma muito estratégica. Então, elas aumentam muito a diversidade do sistema,
pode ajudar bastante para o aumento da biodiversidade e entram cumprindo papéis importantes na estratificação. Então, para quem não está habituado aí com esse termo, a estratificação é quando a gente monta consórcios de plantas que a gente vai ocupar andares diferentes, né? Então, por exemplo, eu vou planejar um consórcio em que eu vou ter plantas em andares diferentes e eu posso ter plantas mais baixas, mais de sombra, meia sombra, de sol e as emergentes. Eu posso ocupar 3, 4, até 5 andares, por exemplo. E muitas dessas espécies aqui, elas podem entrar no extrato baixo, no subbosque. Então, elas estrategicamente podem preencher um andar baixo, subbosque, um andar de sombra, que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar espécies para preencher. Tá? Então, elas ajudam bastante nisso aí, podem ser utilizadas de forma muito estratégica. Tem uma importância muito grande na questão da segurança alimentar. Então, os alimentos mais importantes para a nossa segurança alimentar e nutricional estão dentro desse grupo aqui, né? Se a gente investisse mais, se o nosso país investisse mais, se os agricultores investissem mais em cultivar raízes, bulbos, tubérculos e rizomas, a gente não teria fome, pessoal. Não teria fome. A gente teria alimento para alimentar todo mundo. Porque é daqui que vem a base nossa alimentar. Esses alimentos são muito importantes nutricionalmente, são muito importantes para a nossa segurança alimentar e nutricional. Antigamente, inclusive, era a base alimentar, né? Era a base alimentar de muitas nações, de muitos povos, né? Os nossos antepassados mesmo consumiam muito. Tanto que o pessoal fala que a mandioca ainda é considerada o pão do povo, né? A raiz do Brasil. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente na roça o pessoal não consumia trigo, pão, essas coisas que a gente consome tanto hoje em dia, né? O pessoal consumia muito no café da manhã um inhame cozido, uma batata doce, a mandioca estava presente em quase todas as refeições, né? Então a gente poderia tanto investir mais em produzir e mais diversidade, mas também a gente ter mais uma cultura alimentar voltada para essas espécies, desenvolver mais esse hábito alimentar. Isso seria uma coisa interessante, assim, a gente voltar a incentivar, porque elas são muito importantes para isso. E é isso, assim, qualquer coisa que aconteça aí, imagina, se tiver um desastre natural, secas prolongadas, geada, tempestade, essas espécies, elas resistem a tudo. Então, elas podem ser muito importantes para momentos aí difíceis, né, em que a gente tem um estoque de alimento debaixo do solo. Então, propositalmente, podem garantir a nossa segurança alimentar. São mais resistentes ao clima seco? Total, tá? Total, muito mais resistente, porque elas armazenam a própria água e alimento. Beleza? E são muito importantes também no preenchimento do sistema, do planejamento agroflorestal, no que diz a sucessão ecológica. Então, eu vou até mostrar um esqueminha aqui, ó. Isso aqui é um esquema que a gente utiliza muito no processo aí de planejamento dos nossos consórcios agroflorestais, em que a gente divide o desenvolvimento de um plantio agroflorestal em etapas. Tanto para a gente poder planejar as espécies de cada etapa, de cada ciclo desse aqui, quanto também para ter uma maior clareza do objetivo do meu sistema. Então, eu quero fazer um sistema, eu quero implantar uma área nova e o meu objetivo é ter frutas, árvores, espécies do futuro, né? Palmito, madeira, café, cacau. Então, a gente usa muito esse esquema aqui, faz parte do processo de planejamento, né? Inclusive, na semana passada, na sexta-feira passada, a gente até finalizou aí uma oficina que eu estava fazendo com a última turma de alunos agora, do percurso agroflorestal, uma oficina de planejamento de desenhos agroflorestais, para que todo mundo pudesse planejar o seu próprio desenho, o seu próprio sistema. E esse esquema aqui, ele faz parte desse planejamento. Então, a gente poderia, por exemplo, planejar áreas de ciclo longo, poderia, por exemplo, planejar áreas para chegar só até aqui no segundo estágio, né? Ou planejar um plantio, por exemplo, que fique circulando, né, dentro de um estágio anual, de 0 a 1 ano. Então, essas espécies que a gente está falando na aula de hoje,
elas entram em praticamente todos esses estágios aqui. Elas podem entrar em todos esses estágios, desde o primeiro ano, né, espécie de ciclo curto, que é as placentas, até a partir do segundo ano, que aí vai nesse ciclo intermediário aqui do sistema, né, essa parte aqui de acumulação. Tem várias espécies que podem entrar aqui, e até mesmo elas poderiam entrar preenchendo, por exemplo, um subbosque, né, no ciclo clímax, no ciclo mais longo. Tá? Tem várias espécies que entrariam aqui. Beleza? Vou dar alguns exemplos. Talvez a maioria das nossas espécies que tem essa capacidade de armazenar nutriente ali no solo, elas têm um ciclo curto, um ciclo mais anual e bianual. Então, dessas que a gente falou aqui hoje, quase todas o ciclo é anual, né? A batata é ciclo anual, então aí com 3, 4 meses, por exemplo, você já está colhendo batata. O inhame é ciclo anual. Ciclo anual, quando eu falo, pessoal, é quando o ciclo final da planta termina dentro de um ano. Não quer dizer que ela morra, mas quer dizer que ela completou um ciclo dela. Se você não colher, no segundo ano ela vai brotar e vai continuar mais um ciclo, mas ela começa o ciclo e fecha dentro de um ano, tá? Então, por exemplo, o pessoal está citando aqui a araruta, também é ciclo anual, né? A araruta é um rizoma. O mangarito é um tubérculo, né? Parecido com o inhame, também é ciclo anual. Todos eles são ciclo anuais, tá? Que mais? O gengibre é ciclo anual, o açafrão é ciclo anual, o alho, a cebola, a batata doce é ciclo anual, 4, 5 meses aí você já está colhendo. E é muito interessante que essas espécies, o ciclo delas normalmente coincide muito com as estações do ano, né? Então, por exemplo, quando você pega batata doce, que mais? Batata doce, inhame, açafrão, gengibre, normalmente o plantio é feito no início da primavera, verão, né? Você já pode plantar, que vai começar a pegar os períodos de chuva, e ela cresce, desenvolve e termina o ciclo antes do inverno. Então pega ali primavera, verão, e termina no inverno. No inverno, ela já estocou e terminou o ciclo, já está no ponto de colheita. Aí quando você pega o alho, a cebola, a batata inglesa, normalmente o ciclo delas coincide mais com o período de inverno, outono e inverno, né? Então quando termina essas espécies de verão, inicia ali o cultivo das espécies de inverno, tá certo? Então, muitas delas o ciclo coincide ali dentro. Para cada espécie dessas, é muito importante que a gente faça um estudo à parte de cada uma. Então, eu falo muito disso aqui, tá, pessoal? A gente fala aqui sobre cultivo agroflorestal, consórcio, estratificação, diversidade, matéria orgânica e tal, mas por mais que a gente aborde vários temas diferentes, é impossível que a gente aprofunde no conhecimento de cada espécie que a gente vai plantar. Então, isso é um estudo que a gente tem que estar sempre fazendo. Então, toda vez que vocês forem plantar uma espécie nova, façam um estudo sobre ela, à parte. Estudem sobre aquela cultura, estudem sobre aquela espécie, tenham mais intimidade, mais conhecimento sobre ela. Porque esse conhecimento do indivíduo te dá mais maturidade para você poder introduzir isso dentro de um sistema. Então, a gente precisa estudar os indivíduos para incluir eles dentro de um sistema. Quando a gente monta um consórcio agroflorestal, que seja para produzir hortaliça, banana, mamão, abacaxi, frutas, independente do objetivo, a gente vai criar um sistema, um agroecossistema, né? Só que esse sistema, ele tem várias peças. E essas peças são esses indivíduos. E a gente precisa conhecer cada indivíduo desse. Então, sempre estuda. Eu vejo que muita gente me pergunta, Lucas, quanto tempo para colher tal coisa? Planta a rama de semente. Gente, isso aí são todas informações fáceis de vocês conseguirem, a partir de um breve estudo. Hoje em dia a gente tem a internet a nosso favor. Olha aqui atrás, ó. Eu tenho um monte de livro aqui, ó. Eu estou sempre estudando. Olha esse livro aqui. Esse livro aqui eu estou sempre. Esse aqui é um livro de cabeceira. Novo manual
de olericultura. Aqui tem um material sobre espécies agrícolas. Precisa ter um livro desse? Não, isso aqui você encontra na internet essas informações. Mas, por exemplo, eu vou plantar uma área nova e eu quero, por exemplo, plantar o Iacon, eu venho aqui e vou pesquisar sobre o Iacon. Vou fazer uma pesquisa sobre a planta. O que é o Iacon? É uma raiz, um tubérculo, um rizoma, né? Como é que reproduz ele? Qual é a época do ano de se plantar? Qual é a forma de se reproduzir? Quais são as variedades que se existem? Quais são as necessidades de solo? Gosta de uma terra mais arenosa? A partir desse conhecimento, a parte sobre a planta, eu vou saber como incluir ele dentro de um sistema melhor. Beleza? Então, voltando. Todas essas espécies anuais que eu falei aqui, tudo isso que é anual, eles podem entrar no nosso planejamento aqui no primeiro ano. Ó. Então, no primeiro ano do meu sistema, não só no primeiro ano, né? Mas quando eu tenho uma área focada em ciclo anual, eu posso estar sempre cultivando ali dentro. Então, aqui, nesse estágio aqui, ó, eu posso plantar batata, eu posso plantar o inhame, eu posso plantar batata doce, eu posso plantar o cará, tudo pode entrar aqui, tá certo? A partir do segundo ano, então vamos supor que o seu objetivo não é ficar aqui, mas é caminhar para um ciclo mais longo. Quando inicia esse outro estágio aqui, que são outras plantas de outro ciclo, já vai criar uma outra condição de sombra, muitas dessas espécies não vão conseguir se reproduzir aqui mais. Então, muita coisa você não consegue cultivar aqui mais. Na sombra desse sistema aqui, você não planta batata inglesa de novo. Dificilmente você vai colher bem batata doce. A batata doce até pode ser plantada, mas ela vai crescer só folha, porque ela vai estar na sombra. Se ela não tiver no sol, não tem um estímulo para ela criar aquela fonte de nutrientes debaixo da terra, que é a batata doce que a gente come. Na sombra ela vai crescer só folha, né? Inhame. Aí tem algumas espécies que você pode, que já toleram esse sistema aqui, né? O próprio inhame. Você tem hoje variedades de inhame que são mais de sol, que vão entrar aqui, mas a gente tem, pessoal, um banco genético de inhames gigantesco, gigantesco, de tudo quanto é tamanho, cor, formato. Só que a gente perdeu isso tudo, cara. A gente foi perdendo tudo ao longo dos anos para plantar sempre o mesmo inhame, aquele carazinho chinês. Nós perdemos a nossa diversidade. O próprio mangarito, por exemplo, tem um inhame de sombra, né? Eles já são de meia sombra, então eles poderiam ser cultivados aqui. Tem muitos tubérculos aí, parecidos com inhame, que podem ser plantados aqui. E alguns rizomas também, né? O gengibre poderia ser plantado aqui dentro, né? Já tolera uma meia sombra. O açafrão gosta muito desse ambiente aqui. A própria banana, né? Tá aqui dentro, a gente não come de fato o rizoma da banana, né? Mas é uma planta que é um rizoma também, está dentro dos exemplos que a gente está citando aqui. Outras espécies que poderiam entrar para gerar matéria orgânica, como a espada de São Jorge, o lírio, a helicônia também, que é um rizoma, né, que poderia entrar aqui dentro. Então, tem muitas espécies dessas que poderiam entrar nesse segundo estágio aqui. E algumas até poderiam permanecer para esse ciclo mais longo, tá? Algumas espécies dessas, principalmente aí os rizomas e os tubérculos, permanecem e poderiam estar no subbosque de sistemas mais avançados também. Beleza? Então, vale aí um estudo e um teste. A mandioca, eu não falei da mandioca, mas a mandioca, ela tem um ciclo bianual, né? Então, a mandioca, ela não costuma finalizar o seu ciclo reprodutivo em um ano, mas ela tem um ciclo aí bianual, ela pode ficar 2 até 3 anos, né, dentro do sistema. Ela já é raiz, mas é uma planta de extrato alto, uma planta de sol. Então, ela não tolera muito já esse sistema aqui. Ela já entraria no primeiro ano também e sairia bem na transição entre os dois sistemas aqui e dificilmente você conseguiria cultivá-la novamente aqui. Por isso que a gente precisa ter clareza dos objetivos, né? O que eu quero cultivar em tal área? Eu quero abrir uma área, eu quero manter produzindo o quê? Eu quero manter produzindo batata, inhame, batata doce, esses tubérculos, então eu preciso fazer um planejamento que todo o consórcio, todo o arranjo produtivo mantenha o sistema produzindo dentro desse primeiro ano aqui. Tá? Beleza?
Pode colocar a capa do livro, por favor? A capa do livro é esse aqui, pessoal. Ó. Novo Manual de Olericultura. Esse livro não vai falar nada de cultivo orgânico, não vai falar nada de consórcio, não vai falar nada de extrato, não vai falar nada de agrofloresta, vocês não vão encontrar nada disso nesse livro aqui. Ele é um manual sobre espécies olerícolas, hortaliças, legumes, essas raízes, tubérculos, tudo entra dentro da olericultura. Só que contém informações, como eu disse, contém informações específicas de cada indivíduo desse, que mesmo que sejam informações de um cultivo mais convencional, então aqui você vai ver informação de adubação química, né, que a gente não costuma usar, a gente tenta evitar o uso, a gente já falou sobre isso aqui em outras aulas, quem não assistiu, procura aí no canal, no nosso canal mesmo tem aula sobre adubação, e aí eu explico a diferença de uma adubação orgânica para uma adubação química, falo sobre adubação orgânica, eu explico isso lá nessa aula. Você vai encontrar informações sobre agrotóxicos, sobre pulverização, então isso aí a gente descarta, entendeu? Eu foco no que é interessante, sabe? Entender o ciclo, a época do ano, a necessidade de solo, os cultivares, possíveis problemas que podem acontecer com a planta, colheita. Inclusive, se vocês pesquisarem, existe um outro livro que é semelhante a esse, que, se eu não me engano, chama Manual de Olericultura Orgânica. Então, eu acho que existe um Manual de Olericultura Orgânica. Aí vocês vão encontrar um manual voltado para cultivo orgânico. É mais interessante ainda, porque a parte de adubação orgânica vai estar mais voltada para o cultivo orgânico. Show? Ó, minha maior dificuldade está sendo em adquirir mudas de variedades. O sítio da família está falando. Ó, não é uma dificuldade só sua, isso é uma dificuldade de todos nós, tá? A gente precisa fazer um trabalho no Brasil inteiro de resgatar essas variedades e aonde tiver, procurar, pesquisar e vocês têm que vasculhar, pessoal. Vocês têm que vasculhar para tentar resgatar essas variedades, procurar na internet, entrar em contato com amigos, com outros agricultores que tenham. A gente precisa resgatar isso o mais rápido possível, tá? Porque, primeiro, eu tenho falado muito sobre isso, a gente precisa se preparar e criar a nossa independência alimentar, porque a cada dia que passa, as coisas não estão ficando fáceis. A gente está vendo aí questão de clima, mudanças climáticas e outras questões mais do sistema que estão estourando. Então, passamos aí por momentos difíceis, como a pandemia, né? Algumas guerras. Então, a gente não sabe o que vem pela frente. Então, a gente precisa criar a nossa independência alimentar. E essa independência alimentar, ela passa pelo resgate das nossas genéticas tradicionais, porque é elas que vai ser o nosso arsenal de criar uma revolução alimentar no Brasil. Então a gente precisa resgatar isso. Isso não é uma dificuldade só sua, tá? É de todos nós. Por isso que a gente está criando, por isso que a gente está o tempo inteiro aqui na internet falando sobre isso, trazendo pessoas aqui para falar sobre esse assunto, criando essa rede de conhecimento, criando comunidades, né? Exatamente por causa disso. Bom, outra característica que a gente precisa também conhecer dessas espécies para a gente poder cultivar é a sua necessidade de sol ou sombra. Então eu falei um pouco isso aqui sobre os ciclos ali. Então a gente precisa conhecer o ciclo de vida dela, se é ciclo anual ou bianual, né? Só um parêntese. Muitas dessas espécies que eu falei que é ciclo anual, elas podem ter um ciclo bianual também. Tá? Então elas rebrotam e podem continuar. Quem já plantou, por exemplo, gengibre, ou açafrão, ou até inhame, quem já plantou sabe, o próprio açafrão, ele termina o ciclo dele, ele seca todas as folhas, ele some debaixo da terra, ele fica em dormência. Quando volta o verão, ele brota de novo e continua crescendo. Então ele pode ficar 3, 4, 5 anos se desenvolvendo e crescendo ali dentro. Só que ele fica fazendo vários ciclos, tá? Então, além do conhecimento dos ciclos, é muito importante que a gente conheça os estratos, né? O que são os estratos, pessoal? É um conceito que a gente usa de divisão de andares e está muito relacionado à necessidade da planta de sol ou sombra. Então, eu até dividi aqui mais ou menos, isso aqui não é regra, isso pode variar em determinadas situações,
determinadas regiões, tá? Inclusive, para quem também quiser se aprofundar mais sobre a questão dos extratos, também tem aula sobre aqui no canal, na parte de ao vivo. Vocês vão conseguir ver uma live que a gente fez só sobre estratificação. Só sobre estratificação. Nessa aula de estratificação, vocês vão ver que a gente desmistifica e explica sobre os estratos. Vale a pena assistir também. Esse conhecimento dos estratos, ele é essencial para a gente saber aonde a gente insere a planta no desenho, no consórcio. Então, eu até classifiquei aqui mais ou menos esse material que eu tô fazendo aqui, essa apresentação de slide, eu vou gerar um PDF dela e vou mandar nos grupos amanhã, tá? Então, se vocês quiserem depois, eu não preciso de correr para anotar, não, eu mando nos grupos do WhatsApp lá. Só precisa estar dentro do grupo do WhatsApp, tá? Do Informativo Agroflorestal. Para quem é aluno do curso, não precisa se preocupar em entrar no informativo, não, que eu mando dentro dos grupos, tá? Da comunidade. Não precisa se preocupar em entrar no informativo, não. Para quem não é aluno, na descrição, para quem não é aluno ainda, na descrição aqui do vídeo tem o link dos grupos do WhatsApp, que é o Informativo Agroflorestal. Vocês podem entrar, aí amanhã eu mando esse PDF aqui. Então, uma sugestão, por exemplo, extrato alto, são plantas que não toleram sombreamento. Então, por exemplo, a mandioca, o alho, a cebola, a cenoura, a beterraba, o cará da terra, né, bambu, nabo, rabanete, essas plantas aqui, elas têm ciclos diferentes, mas elas têm a mesma necessidade de sol, tá? Ciclos diferentes, mas necessidade de sol iguais. Então não adianta você plantar essas plantas na sombra, elas não vão dar raiz. Eu vejo direto lá na comunidade de alunos, direto a galera posta assim: ah, Lucas, plantei batata doce, que decepção. Fui colher agora, 6 meses depois não tem uma raiz. O que eu fiz de errado? Aí quando você vai ver, plantou a batata doce na sombra, né? Num sistema muito sombreado, ficou abafado, fechado. Então o que eu falei? Ela vai desenvolver folha, tá? A batata doce, por exemplo, eu já classifico ela como um extrato médio. O que é um extrato médio? Extrato médio normalmente são aquelas plantas que elas têm uma necessidade de sol, também não é sombra, elas precisam de sol, mas elas toleram algum consórcio junto com elas, acima delas, que não atrapalhe muito a entrada de luz. Elas podem tolerar uma meia sombra, como a batata doce, o inhame, o gengibre, a própria batata inglesa, eu me surpreendi. Eu fiz um consórcio dela com milho esse ano e eu fiquei impressionado com a produção dela. Com menos de 4 meses a gente já estava colhendo. Fiquei impressionado mesmo. Então essas plantas elas são mais de meia sombra, de extrato médio, tá? Repetindo, a batata doce ela pode entrar também no extrato baixo, se você quiser só produzir folha, fazer uma forração, cobrir o solo, também poderia, tá? E extrato baixo, eu colocaria o lírio, a cúrcuma, o inhame de sombra, a taioba, o taro, eles já entrariam mais na sombra. Então, são plantas que tolerariam entrar no extrato baixo. Então, isso me ajuda na hora de montar os consórcios, tá? Creio que as mudas de cupuaçu irão precisar de sombra. Ixi, não, peraí, a gente já tá fugindo aqui. Vamos focar. Bom, vamos lá então para a parte prática, galera. Eu vou falar algumas coisas aqui, algumas dicas de parte prática de plantio, de que eu tenho feito aqui, que eu tenho observado para poder colher bem essas plantas aí, os bulbos, raízes, né? Essas plantas tuberosas, para poder colher bem. A primeira delas é o seguinte: o preparo de solo. Gente, o preparo de solo para essas plantas ele tem que ser um preparo de solo profundo. Não adianta preparar canteirinho de 20 centímetros e plantar, que você não vai colher bem. Não adianta fazer covinha de 20 centímetros, bonitinha, que elas não vão desenvolver. Então, essas plantas, elas gostam de terra macia, de solo estruturado, de terra aerada, tá? Então, se o seu solo não tem essas características de forma natural, não é um solo estruturado ainda, não é uma terra macia, né? Não é aquela terra preta de floresta, de agrofloresta que a gente cria ainda, você precisa investir no preparo de solo. Tem que preparar bem o solo. Inclusive, até
respondendo aqui uma pergunta que alguém tinha me feito lá no início, se essas espécies daria para cultivar em solo mais argiloso. Dá para cultivar sim, tá? Solo mais argiloso, ele tem uma vantagem, que ele segura mais água e mais nutriente. E algumas espécies dessa até gostam mais de terra argilosa, como a própria helicônia, né, que é extrato baixo, inclusive, tá? A própria helicônia, que é um rizoma, o gengibre, o próprio açafrão, ele não acha ruim de terra muito argilosa, né? O lírio, então a banana também gosta, algumas plantas dessas. Agora, as raízes, né, cenoura, mandioca, beterraba, o próprio inhame, ele até tolera uma terra mais argilosa, mas não pode estar tanto. Eles já gostam mais de uma terra mais arenosa. Porém, não significa que a planta gosta de uma terra com argila que ela vai tolerar uma terra dura, seca, sem estrutura. Então, solo argiloso, pessoal, se você souber trabalhar bem esse solo, ele pode sim ter uma ótima capacidade de infiltração de água, desenvolvimento de raiz, de entrada de oxigênio. Ele pode se estruturar. Agora, com esses maus tratos que a gente tem feito na terra, né, deixando a terra descoberta, sem diversidade de plantas, sem consórcios adequados, sem um manejo adequado, vai virando aquele porrete, né, aquele tijolo de adobe. Então, ali, ele não vai desenvolver. Agora, se você souber trabalhar esse solo é excelente para cultivo dessas plantas. Beleza? Então, o preparo. Se você ainda não tiver uma característica ideal de solo, você precisa investir no preparo. Quanto mais profundo for, não, quanto mais profundo não, senão vai ter gente abrindo vala aí de 2 metros, não é isso. Se você faz um preparo de canteiro profundo, no mínimo uns 40 centímetros de preparo, você tem boa chance de colher bem esses tubérculos, essas raízes, tá? Então, preparar no mínimo uns 40 centímetros de solo. Você pode preparar isso de forma mecanizada, utilizando alguns implementos como subsolador, né? Depois o uso de arado e grade e tal. Mas de forma manual, eu uso muito o método de preparo do canteiro profundo, tá? Que inclusive a gente até tem aula prática sobre isso dentro do curso, né? Do percurso agroflorestal, ensinando a preparar os canteiros no enxadão. E eu mostro como preparar isso. Mas basicamente a gente precisa afofar os dois horizontes do solo, não só o horizonte A, mas a gente precisa também preparar e melhorar o horizonte B. Então a gente faz um preparo profundo, tá? Mas de modo que eu consiga manter esses dois horizontes no mesmo lugar. Então eu não posso misturar os dois e nem inverter as camadas, jogar o A para o fundo e o B para cima. Então a gente consegue fazer um preparo. Você consegue fazer preparo removendo essas camadas, preparando, de forma que no final você tenha ali uns 40 centímetros pelo menos de profundidade, bem preparado, de solo, e que os horizontes se mantenham no mesmo lugar. Tá? Então isso é muito importante para o desenvolvimento dessas plantas. Então o preparo, ele pode ser em canteiro, mas também ele pode ser preparado em valas ou leiras, tá? Aqui eu coloquei um exemplo da gente preparando uma vala de plantio, eu chamo isso aqui de vala, ou também leiras. Isso aqui não é aqui no sítio, tá? Mas só para vocês verem o que é uma leira, ou sulco, né? Aqui a gente tem um sulco, que é a parte mais profunda, e temos as leiras, que é essa parte aqui de cima aqui, ó. Isso aqui é um plantio convencional, mas a gente pode preparar nesse mesmo formato, só para vocês verem o formato, tá bom? Essa vala aqui, por exemplo, que a gente está preparando, uma vala de plantio, ela foi aprofundada aqui uns 40 centímetros de profundidade, só que em vez de fazer um canteiro, eu fiz uma vala, uma coisa mais estreita, e com um formato mais côncavo, tá? Isso aqui está tudo afofado, bem profundo. Agora vocês veem a diferença, né? Bastante matéria orgânica, a gente fez aqui uma adubação, cobertura e tal. Isso que a gente estava preparando ainda para plantio. Beleza? Lucas, no meu caso, a nossa terra tem muitas pedras. Dá para plantar mandioca, milho e batatas?
Bom, ô Eliane, solo com muita pedra tem que analisar isso, tá? Porque você pode ter muita variação de pedra, de tamanho, se é cascalho, se é laje, se é pedra, o tipo de pedra, se é só na superfície, se é só se é mais laje, mais profunda, se é só uma camada e depois atravessa. Então tem que analisar o solo direitinho, tá? Dependendo da condição, não dá para plantar batata, tá? Batata às vezes é difícil. Então tem que analisar, tá? Tem que analisar, mas pode ser mais difícil. A mandioca, a gente já fez alguns experimentos assim de preparar e colocar muita matéria orgânica, mas muita, 1 metro de matéria orgânica em cima do solo, e mesmo com um preparo mais raso, mas com muita matéria orgânica em cima, a gente conseguiu colher bastante mandioca, porque a mandioca, se tiver uma matéria orgânica farta por cima do solo, a raiz ela desenvolve mais superficial, fica até mais fácil de colher depois. Então, dá até para corrigir usando bastante matéria orgânica. Beleza? Mas teria que avaliar isso, né? Adubação, pessoal. Ó, sobre a questão de adubação, eu recomendo sempre utilizar uma adubação de preferência voltada para uma adubação orgânica, tá? Então eu falei, a gente tem aula específica sobre isso aqui no canal, mas a adubação orgânica, ela contribui não só para fornecer os nutrientes básicos e os nutrientes essenciais, né, os nutrientes de forma completa para a planta, mas a adubação orgânica, ela ajuda muito na parte física, melhorar a estrutura do solo, ajuda muito a trazer vida, micro e macro-organismos para o solo, enfim, ela traz uma série de benefícios. E essa criação de estrutura de solo, de parte viva, essas plantas que a gente está falando aqui nessa aula, elas gostam demais, mas é demais mesmo, né? Não adianta, cara, se você pode fazer o melhor preparo de solo possível, se você não tiver um solo, quando você trabalha com um solo orgânico, aquela terra preta, macia, toda estruturada, cheio de grânulos, né, com muita vida, trabalhando, muita matéria orgânica, cara, você colhe assim 3, 4 vezes mais batata, bulbo, tubérculo, qualquer uma dessas plantas aqui, porque elas desenvolvem no solo, estão debaixo do solo, então elas gostam muito de terra orgânica, gostam muito de terra orgânica. Então, uma adubação de preferência orgânica vai ser muito mais favorável para o cultivo dessas plantas do que a adubação química. Agora, qual adubo usar? Vocês podem usar diferentes adubos diferentes. Eu recomendo muito assistir essa outra aula minha que tem aqui no canal sobre adubação orgânica, porque lá eu falo os fundamentos, as regras básicas de uma boa adubação, o que tem que ter um bom adubo, e cito todos esses adubos aqui, né? O esterco de gado poderia ser usado, cama de frango, composto, torta de mamona, torta de algodão, farinha de peixe, né? Dá para usar vários diferentes, bocashi, enfim, você pode fazer um preparado orgânico aí com coisas que você tem disponíveis, mas tentem usar bastante adubação orgânica, que porque elas respondem muito. Beleza? E aí, só mostrando aqui um esqueminha, esse aqui é um esqueminha assim, de que eu tenho feito aqui e tem dado muito resultado para cultivo dessas espécies aqui. Eu comecei a testar isso aqui. Testar não, a gente já faz há muito tempo, mas eu já comparei assim entre preparar canteiro ou fazer dessa forma aqui. O melhor resultado que eu tive até hoje foi desse jeito aqui. Né? Como é que eu preparo para plantar aqui? Quando eu vou plantar essas espécies, eu faço, ao invés de preparar canteiro, eu faço o preparo em leiras, tá? Então aqui é como se a gente estivesse olhando, feito um corte aqui, como é que fala? Um corte vertical, né, na linha de plantio. Então aqui eu estou olhando a linha de plantio de frente, feito um corte vertical, e eu preparo o solo dessa maneira aqui, ó. Eu faço valas, eu preparo valas e faço leiras, valas e leiras. Então é como se a gente fosse fazendo valas e leiras, né? Como isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, na verdade. Isso aqui que eu quero falar. A gente prepara o solo aqui assim, fazendo uma boa adubação nesse solo, uma boa adubação orgânica, bem adubado.
E aí o que que eu faço? Aonde está a vala, tá vendo aonde está a vala aqui, ó? Eu encho de matéria orgânica, pessoal, mas eu coloco muita matéria orgânica mesmo. Pode ser capim, pode ser folha, pode ser silo, pode ser qualquer coisa que você quiser, mas eu encho essa vala até no talo, até ficar mais ou menos, o ideal é que fique o dobro da altura. Então, se aqui tiver, por exemplo, 20 centímetros, 30 centímetros, você tem que colocar uns 20, 30 centímetros aqui para cima, tá? De um lado e do outro, de modo que fique aqui só mesmo o lugar de plantio, não precisa mais do que isso, só o lugarzinho de plantar. Quanto menos exposto ficar o solo aqui, melhor, tá? Inclusive pode até cobrir um pouquinho aqui, não tem problema, porque todas essas plantas elas conseguem atravessar, o solo não pode ficar exposto. Mas essa matéria orgânica aqui, ela com o tempo ela vai descer. E por que que você precisa subir? Você tem que praticamente inverter. Quando você olha de cima, a impressão que dá é que aqui, ó, é a vala e aqui é a leira. Praticamente a gente inverte o desenho. Então, essa matéria orgânica, o que que ela vai fazer? Ela vai segurar a umidade, ela vai proteger para não nascer mato, ela vai se decompor, é como se a gente tivesse uma compostagem em decomposição aqui. E essas raízes, ou os tubérculos que foram implantados aqui, né, os rizomas, eles vão se beneficiar dessa umidade, dessa matéria orgânica que está aqui. Ó. Então, elas têm facilidade de desenvolver para a lateral. Vão usar a água, os nutrientes que tiverem aqui em decomposição. E essa decomposição desse material estimula a microvida dentro do solo, o desenvolvimento dos micro-organismos ali dentro. Então, isso aqui bomba, mas bomba mesmo. Tá? A gente colhe aqui mandioca 10, 12 quilos por pé, batata doce 4, 5 quilos por planta, tá acima da média de produção. Colhe muito mesmo. Batata, por exemplo, a gente colheu esses dias, até mostrei um vídeo e fiquei impressionado com a produção. Beleza? Então, assim que a gente faz. Pode usar cinza? Cinza também pode, mas ela é um complemento, tá? Lucas, o que você acha do subsolador tipo garfo do Fernando dos Cepéias? Fez um garfo articulado muito bom. Estou pensando em fazer para mim. Teu subsolador em maquinário ou manual? Eu acho que eu sei qual garfo que é. Eu não sei especificamente qual foi esse que o Fernando falou, mas deve ser aquele modelo de um garfo que você finca no solo e faz assim, né? Puxa ele para trás e ele faz assim no solo para preparar o solo. Ó, eu já usei várias vezes, tá? Não aqui no meu sítio, mas eu tenho outros produtores que têm esse garfo. Ele funciona bem, mas tem que você só consegue usar ele ou se a terra for muito macia, tipo uma terra muito arenosa, que não tem problema nenhum de compactação, ou num canteiro de horta que está muito bem trabalhado, muito bem trabalhado. Você preparou, botou muita matéria orgânica e na hora que você vai repreparar a terra está muito macia. Caso contrário, se for uma terra mais argilosa, uma terra que endurece, você não consegue preparar o solo com ele, tá? Ele não entra, ele não entra. A gente já testou aqui, ele não entrou. A gente testou em horta, inclusive, canteiros de hortaliça, só que era uma área de um cara de uma terra mais argilosa, cara, ele não preparava. E ele prepara só isso aqui, ó. Então ele é bom, por exemplo, para canteiros de horta, igual eu falei, canteiros, por exemplo, que a galera usa muita matéria orgânica, tem aquela terra preta já macinha, fácil de mexer, aí ele é excelente. Ele entra macio, você consegue preparar, ele é ótimo. Agora, caso contrário, às vezes tem que ser no enxadão mesmo. Beleza? O que mais? Tá certo? Agora eu vou responder as dúvidas de vocês aqui, mas antes, só para lembrar, pessoal, que a gente faz essas aulas toda quarta-feira aqui no YouTube, tá? Eu vou mandar o PDF dessa apresentação nos grupos do WhatsApp amanhã, no Informativo Agroflorestal. Para quem não tiver, mais uma vez, o link fica na descrição do vídeo. Para quem tiver assistido no Instagram, tá na bio do Instagram, beleza? Vocês entram, faz o cadastro, vai ser redirecionado para o grupo no WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp a gente informa da aula, várias coisas. Eu vou mandar esse PDF lá amanhã, beleza?
E para quem ainda não tiver inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, dá o like na nossa live aí para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para mais pessoas, compartilhem também e sigam também as nossas outras redes sociais no Instagram e no Facebook. Mandioca, plantio na horizontal ou na vertical? Tanto faz, tá? Tanto faz. O pessoal tem essa coisa de, tem que plantar porque planta inclinado, 45 graus, 30 graus, planta em pé, planta deitado, uma briga danada. Mas de qualquer maneira que você plantar, cara, ela vai nascer e vai produzir bem. O segredo tá no preparo do solo, bem preparado, e no preparo das manivas. Preparar bem as manivas, escolher manivas sadias, de um diâmetro legal, padronizada, cortar sem deixar lascar, tá? Ter um tamanho bacana, sem machucar, plantar com cuidado, tá bem encostado no solo, e o cuidado depois. O cuidado depois, né, do plantio, senão não adianta nada. A vantagem de plantar ela inclinada, eu planto aqui, às vezes, ela enfiada na terra, com uma parte para fora, tem uma vantagem porque ela brota mais rápido, então ela forma a parte aérea mais rápida, tá? Mas, assim, em termos de produção, mesma coisa, tá? A gente já plantou de várias vezes, tem agricultor aqui que planta deitado, então dá na mesma. O garfo empena, mas não entra. Mais ou menos isso. Mas tem uns garfos resistentes. Então, assim, não dá para descartar, não, porque ele é legal. Só que é porque às vezes a gente acha que ele vai fazer milagre, né? E que a gente vai usar ele agora para preparar o solo como se fosse um arado, e não é. Né? Na prática, ele não vai conseguir fazer esse trabalho. Ó, abobrinha italiana, Alex, eu não é que eu não queira responder, mas eu vou tentar dar o foco aqui no conteúdo da aula, tá? Que é sobre raízes, bulbos e tubérculos, tá? Então, se quiserem perguntar aí sobre o assunto da aula, sobre essas espécies, sobre preparo de solo, aí eu posso responder algumas coisas. Teve uma pergunta aqui no início, não sei se eu vou encontrar aqui, mas eu lembro ela de cabeça. Que o nosso colega perguntou, falou que não estava gostando muito de plantar essas espécies na linha, por exemplo, de árvores, porque na hora de colher atrapalhava a colheita, atrapalhava a raiz, as mudas, as outras espécies ali. Então, assim, só para contextualizar, porque às vezes muita gente não está habituado a pensar em plantar isso em linha de árvore, mas dependendo do objetivo do consórcio, se o seu objetivo, por exemplo, é criar frutas, árvores, coisas do futuro, na linha de plantio dessas árvores, a gente pode colocar essas espécies de ciclo mais curto. A gente deve colocar espécies de ciclo curto. Então, quando você entra com essas espécies aqui na linha de árvore, pode dificultar na hora da colheita. Isso pode acontecer mesmo. Né? Então, muita gente planta, às vezes, mandioca, planta inhame, planta açafrão, planta gengibre, planta inhame, batata doce, enfim. O que a gente faz aqui, cara, para não atrapalhar a colheita? Porque de duas, uma. Ou você não consegue colher, porque você não quer estragar suas mudas de fruta, as mudas de árvore que estão lá, ou você colhe e estraga tudo que está em volta, faz um mega de um buraco para colher. Então, ó, experiência prática aqui. Primeiro, alguns tubérculos que são legais, tubérculos e rizomas que são bacanas e fáceis de plantar, porque não reviram a terra na hora de colher. Inhame, tá? O inhame, se você plantar ele um pouco mais superficial, você consegue colher ele com facilidade, sem ter que... o inhame ele não cresce muito profundo, ele cresce mais superficial, então ele é fácil de colher. Açafrão eu não recomendo, se o seu objetivo é colher. Gengibre é legal, o gengibre também é um rizoma, ele cresce mais na superfície, ele é fácil de colher. Batata doce não fica muito bem, você revira muita terra na hora de colher, tá? Mas dá para tentar, dá para plantar também, corre esse risco. Mandioca tem como plantar, tá? A gente usa uma técnica que é plantar a maniva dentro da linha, só que aí você pode plantar ela inclinada. Nesse caso, a inclinação pode ajudar. Você pode plantar ela inclinada dentro da linha, mas direcionar ela para fora. Você enfia ela para fora, de forma que a parte aérea cresce na linha e a raiz vai crescer preferencialmente para fora. Pode ser feito, mas eu aconselho experiência prática.
mandioca amarela, aquela mandioca amarela. Porque a mandioca amarela eu já percebi que ela cresce a raiz por cima do solo, ela é mais superficial do que a mandioca branca. Não sei por quê, mas a mandioca branca ela cresce para dentro da terra. A mandioca amarela cresce na superfície. Então eu prefiro plantar a mandioca amarela. E o segredo, galera, matéria orgânica. Se você fizer uma cobertura de matéria orgânica caprichada mesmo, como deve ser feita, né? Cara, fica muito mais fácil de você colher depois, muito mais fácil. Se faltar matéria orgânica, aí as plantas vão descer para dentro do solo, vão fugir para dentro da terra, entendeu? Vou plantar mandioca com mamão, creio que dá certo. Bom, tem que testar, tá? Mas corre esse risco aí também. E reduz a entrada. Ó, no inverno talvez funcione aqui. Minha área é zona da Mata Sul, chove bem. Eu acho boa porque ela reduz, entra e não revira tanto o solo. Pelo menos que eu acho. Bom, não entendi, na verdade, a pergunta aqui. Comente sobre a araruta. Ó, a araruta, pessoal, ela também é uma planta que entra nessa categoria aqui, né? Ela é um rizoma. É, A gente tem várias espécies de ararutas diferentes, e a araruta ela entra também, tem ciclo anual, e entra no subbosque, pode entrar numa meia sombra, tá? Extrato médio, médio para baixo ali, de meia sombra. É uma planta bem interessante também, para entrar nesses consórcios. E gosta muito de solo orgânico, gosta muito de matéria orgânica. Essas plantas agradecem muito. Batata baroa mais milho mais pimentão seria uma boa? Teoricamente, sim, tá? Desde que você respeite os espaçamentos aí do milho e do pimentão, dentro da ideia da estratificação, para que você não tenha um sombreamento excessivo da batata baroa e nem do pimentão pelo milho. Lucas, como que você recomenda que se inicie o preparo para o plantio de mandioca em solo com muita braquiária? Bom, eu não é uma questão de preparar o solo para a mandioca, mas eu pensaria em preparar o solo para um sistema. Então, eu sempre penso em plantar um sistema. Para mim, não faz sentido nenhum você expor o solo, ter todo um trabalho de gasto de dinheiro, financeiro, maquinário, para preparar um solo para plantar só mandioca. Para mim, depois que você começa a entender sobre consórcios, sobre ciclos, essa sucessão de plantas, né? A montagem de um sistema inteligente de plantio, dificilmente eu consigo olhar e fazer uma monocultura, tá? Numa área. Mas o preparo de solo, ele não diferencia muito para o plantio do sistema, tá? A gente basicamente roça braquiária. Você pode fazer uma capina prévia, se for o caso. Se for numa área maior, você só roça, separa aquela matéria orgânica para fora da área, não deixa misturar aquilo no solo. Roça, separa, rastela. Eu separo tudo num canto, porque isso aí a gente pode usar depois como cobertura e você vai fazer o preparo. Aí, como preparar, vai depender muito do seu tipo de solo, do tamanho da área e do que você vai fazer. Então, por exemplo, o preparo pode ser manual. Se for manual, você vai ter que usar as ferramentas manuais mesmo, né? Enxadão, picareta, dependendo do solo, para descompactar esse solo. Se for mecanizado, você pode, talvez, dependendo da condição, usar um subsolador e depois usar uma grade por cima, né? Um arado e uma grade, ou até mesmo só o arado, se for a única condição que tiver o arado seguido de grade. O subsolador é melhor porque ele descompacta em profundidade. Então, para mandioca é muito bom você descompactar em profundidade. Agora, se não for o caso, dependendo, por isso que eu falei que depende muito do desenho que vai ser plantado. Normalmente, o preparo do solo ele tem que estar alinhado com o desenho de plantio que você está planejando. Então, por quê? Você pode fazer o preparo na área toda, mas como você poderia fazer um preparo localizado. Daria para fazer um preparo só das linhas de plantio, das valas, dos canteiros, entendeu? Deixando uma entrelinha ainda com a pastagem. Então vai depender um pouco aí do objetivo.
Beleza? Não dá para dar uma resposta muito certeira, assim, porque são várias, entendeu? São várias variáveis aí na hora de preparar o solo. O rapaz do Mato de Comer está vendendo rizomas do ararutão, uma espécie que dá raízes maiores. Eu não sei se é a mesma, eu já plantei uma vez uma araruta, o pessoal chama de araruta, né? Realmente ela dá uma raiz bem maior, mas bem maior mesmo, só que a planta é completamente diferente, tá? É um rizoma também, mas é bem diferente da araruta tradicional. Ela realmente produz muito, mas o polvilho dela não dá tanta qualidade, não é a mesma planta. Eu acho que ela até produz um polvilho também, mas não é a mesma planta, tá? Ela não tem a mesma propriedade, inclusive medicinal, da araruta verdadeira. A enxada rotativa do Tobata serve para esse preparo profundo? Ô Isabel, a enxada rotativa, ela também tem uma limitação de profundidade. A gente usa muito aqui, porque eu não consigo fazer o preparo de todas as áreas aqui de forma manual e nem tenho trator com subsolador. O ideal mesmo era se você conseguisse, além da enxada rotativa, usar alguma coisa para aprofundar mais. Mas, por exemplo, se você só tem enxada rotativa, você pode passar a enxada rotativa várias vezes, tentar aprofundar o máximo possível a enxada rotativa. Tem gente que acha que vai passar numa vez só. A enxada rotativa a gente tem que saber passar, tá? Às vezes você passa com a regulagem, levanta ali a enxada rotativa, ela tem aquela rodinha traseira que regula a profundidade. Você tem que abaixar a roda, levantar um pouco mais a enxada, passar mais superficial, com muita paciência. Depois você abaixa, fala mais um pouquinho e tal, vai abaixando, 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 tenta aprofundar o máximo que você conseguir. E aí depois, com aquela terra bem macia, você pode fazer as valas, que aí quando você faz as valas, os sulcos ali, as valas, na vala você acaba aumentando ainda mais a profundidade do solo, entendeu? Se, dependendo do caso, você pode até tentar depois, de forma manual, aprofundar ainda mais usando um enxadão, se o solo ainda estiver muito duro, beleza? Mas ela pode ser usada sim. Faz sentido consociar beterraba e outras raízes, cenoura e beterraba com outras raízes? Faz, tá? Desde que elas tenham ciclos diferentes. Pode ser um consórcio de plantas com ciclos diferentes. Um exemplo básico, dá para fazer vários diferentes. Mas eu costumo, por exemplo, na horta, eu costumo muito plantar a mandioca nos mesmos canteiros em que eu planto beterraba e cenoura, tá? Porque elas têm ciclos diferentes. Então você colhe a beterraba e a cenoura primeiro e depois forma o mandiocal. E a mandioca, ela se beneficia desse preparo inicial que a cenoura e a beterraba faz. Então, querendo ou não, cara, quando você colhe um canteiro inteiro de cenoura, ele fica todo perfurado. Então, é como se ele mantivesse o canteiro todo descompactado para a raiz da mandioca desenvolver. E aqueles restos de cenoura que fica, né, raiz que você não colhe, vira nutriente para o solo, alimenta a microbiologia do solo. Cara, é um consórcio muito benéfico. Eu uso muito, mas dá para fazer outros também. Falam em dois tipos de mandioca amarela. Qual é a melhor? O Darcy, tem vários tipos, tá? De mandioca amarela, tem vários. Eu não vou saber te dizer qual é o melhor. O que eu testo aqui, o que eu planto, é aquela mandioca amarela. Ela tem a casca, tem aquela parte de fora da casca que é marrom, né? Obviamente, mas tem aquela entrecasca que ela é branca, ela não é vermelha. A entrecasca é branca e a rama é mais avermelhada, é um pouco mais avermelhada. Essa é a que eu tenho aqui. Tem que testar o plantio de mandioca com árvores. O Ernest planta de um jeito que às vezes dá para arrancar, mas só testando para entender. O Oliver, é exatamente o que eu tentei explicar, tá? Ele faz exatamente esse plantio inclinado para fora. Agora, ó, não é fácil fazer. Eu já fiz isso centenas de vezes, centenas de vezes. Algumas vezes eu acertei, outras não. É bem difícil. Então você tem que saber a técnica certa, volume de matéria orgânica, mandioca ideal. Então o Ernest já é macaco velho isso aí. Mas
trabalhei na fazenda dele, fiquei lá com ele, colhi mandioca plantado assim, e eu sou a prova viva que realmente funciona. Ele planta assim, realmente colhe muita mandioca nas próprias linhas de árvore, tá? Mas é outro solo, é outra característica, e ele tem a manha de fazer isso aí. Batata doce, inhame e açafrão. Não, aí não vai dar, tá? Aí é questão de consórcio, a gente precisa muito, para montar consórcio, pessoal, compreender, ter clareza de como montar os consórcios. Os consórcios não são aleatórios, eles são baseados naquilo que eu falei durante a aula: ciclo de vida, sucessão de plantas, né? E estratificação. A partir dessas informações é que a gente monta consórcio, entendeu? Então, por exemplo, se você colocar dentro do mesmo consórcio a batata doce com o inhame e o açafrão, que tem exatamente o mesmo ciclo, são exatamente do mesmo estágio, inclusive competem por estratos, não vai funcionar. Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Essas espécies estão sujeitas a pragas, pulgões ou fungos? Estão sim, tá? Estão sim. Assim como todas as outras estão sujeitas. Nesse caso, para esse quesito aí, o mais importante é o que a gente sempre fala em relação a pragas e doenças. Quanto mais saudável estiver o seu sistema de plantio, menos ataque vai acontecer de pulgões, de fungos e de outras doenças, tá? A gente precisa promover a saúde do sistema e o equilíbrio ecológico. Por isso é que a gente fala muito na adubação orgânica, na cobertura de solo, nos consórcios, na diversidade do sistema, no manejo ecológico. Todas essas práticas, a criação de um sistema de plantio, percebem que é diferente? Eu não estou falando aqui de plantar mandioca, de plantar inhame. Eu estou sempre falando do sistema de plantio em que essas espécies vão estar inseridas. Esse desenho de plantio, ele é proposital para criar um agroecossistema equilibrado, saudável, tá bom? Show de bola? Não acertei nenhuma. Ai, ai. Depois de plantar os rizomas, depois de plantar os rizomas, tubérculos e colhê-los, o que posso plantar depois? Não sei. Ricardo, você precisa aprender a metodologia de plantio sucessional, sucessão de plantas, tá? Porque você pode tanto já fazer um plantio junto com elas, de modo que quando você terminar a colheita, já vai estar entrando outras espécies para você colher sucessivamente, né? Ou quando você finalizar a colheita delas, você recomeçar um sistema de plantio de novo. Então você pode colher antes, durante e depois. Olha que legal, antes, durante e depois. Beleza? Galera, quem precisar de ajuda nesse sentido, quem tiver aí, pô, Lucas, eu tenho um sítio, tenho uma chácara, eu gosto de plantar, tá? Eu quero produzir minha própria alimentação, eu tenho vontade de investir lá, quero melhorar minha produção, não estou tendo os bons resultados. Chama a gente, cara, manda um direct pra gente lá no Instagram, chama a gente no direct do Instagram, vai lá pro nosso canal no Instagram, no direct do Sítio das Mangueiras, manda uma mensagem pra gente lá, a gente está sempre disponível ali, estou sempre respondendo, tentando trocar ideia, né, dar dicas ali do que é possível fazer. Manda uma mensagem para a gente lá, a gente troca uma ideia e a gente faz o possível aí para ajudar vocês. Beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Escreve aí para mim se a aula foi legal, se vocês gostaram, se a aula foi útil. Deixa nos comentários do vídeo também a opinião de vocês sobre a aula. Esse feedback para nós é muito importante, tá? Porque ajuda a gente a ter certeza que a gente está fazendo um conteúdo legal, um conteúdo alinhado, tá? Que vocês realmente estão gostando, está gerando um impacto para vocês aí positivo. Beleza? Semana que vem tem mais. Aguardem aí as notícias. A gente está sempre divulgando o tema das próximas aulas com antecedência. Temos uns convidados bem legais aí que
então para confirmar com a gente de vir nas próximas aulas também, para acrescentar, para trazer outros assuntos bacanas para vocês aí. Beleza? Galera, valeu demais, muito obrigado pela presença de vocês, por compartilhar conhecimento. Eu acabo saindo aprendendo muito, né? Toda aula eu aprendo bastante com vocês também. E é isso, vamos divulgar, vamos compartilhar essas lives, esses conteúdos, para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento, ter contato aí com a agrofloresta e transformar a sua realidade, transformar seu sítio, seu pedaço de terra, num lugar produtivo, com diversidade de alimentos, com saúde e com qualidade de vida. Valeu? Show! Muito obrigado para vocês aí, um grande abraço a todos. Fui!